Boa tarde, com a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja em nós glorificado para sempre. Dando início em mais um trabalho a respeito dos raciocínios de acordo com as Escrituras Sagradas, vou iniciar um novo capítulo, um novo trabalho. Vamos começar falando do Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Reino é uma forma de governo em que a autoridade reside um rei. Esse governo se estende sobre todos os territórios e pessoas que estão debaixo do domínio do rei. Nos tempos bíblicos, a maioria dos povos eram governados por reis. Por isso as nações eram chamadas de reino. E o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. Deus é a fonte de toda autoridade. Ele é o rei absoluto do universo por direito inerente, por ser seu criador, dono e sustentador. Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, sobre o que é visível e o que é invisível, sobre a criação, os anjos, a humanidade, a história, as nações e os eventos futuros. Salmo 93, no verso 1 e 2, diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser abalado. O teu trono está firme desde as antiguidades, desde a eternidade. Tu existes. Em Salmo 97, no capítulo 1, versículo 2, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são base do seu trono. Por ser autoridade, um dia ele julgará a todos com justiça. Deus é o Rei do universo e Rei eterno.
conforme Salmos 99, versículo 1, 145, versículo 13 e 146, versículo 10. Existem dois aspectos do reino de Deus. O primeiro aspecto é um governo natural de Deus sobre a criação. Deus exerce seu governo sobre o universo de um modo natural. As galáxias, constelações, estrelas, sóis, a Terra, as distintas espécies de fauna e de flora, a vida da biologia em todas as suas variedades, a célula, a molécula, o átomo e assim vai, etc. Tudo, absolutamente tudo é regido por Deus. Ele criou todas as coisas por sua palavra. Ele mandou e foram feitas através da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, no verso 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ele sustenta todas as coisas, palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. A natureza obedece ao governo de Deus, de um modo espontâneo e natural. Obviamente não se trata de uma sujeição consciente e voluntária, como no caso do homem. O governo moral de Deus sobre nós, seres humanos. O homem é um ser moral, criado por Deus à sua imagem e semelhança, com atributos de personalidade, espírito, vontade, intelecto e emoções. Deus exerce governo moral sobre o homem, esperando dele uma sujeição consciente e voluntária. Deus, autoridade suprema, expressa sua vontade ao homem por meio de sua palavra. O homem é um ser criado com responsabilidade moral. A capacidade de decisão é responsável por obedecer consciente, voluntária e inteligentemente a palavra de Deus, reconhecendo e acatando desse modo o reino de Deus sobre a nossa vida. A situação do ser humano diante do reino de Deus. Criação do homem. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Já mencionamos que o homem, feito à imagem e à semelhança de Deus, tinha espírito e atributos de personalidade. Além disso, essa imagem divina se via em seus atributos morais, em seu estado de inocência perfeita. Adão e Eva refletiam a santidade, a justiça e o amor de Deus.
Deus exerce seu governo sobre o homem. Em pleno exercício de sua autoridade, Deus governava sobre o homem e sobre a mulher mediante a sua palavra. Frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, 28, 31. O homem deveria lavrar a terra e cuidar dela, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. Podia colher do fruto das árvores e das plantas, podia ter relações sexuais com sua esposa, pois era uma só carne, conforme Gênesis 2, 24 e 25. Aquele que era a autoridade suprema estabeleceu limites para a conduta do homem, dizendo em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo era perfeito e bom enquanto o homem e a mulher viviam submissos à autoridade do Rei Eterno, ou seja, enquanto viviam sob a autoridade do governo moral de Deus. A entrada do pecado na vida humana. Enganados por Satanás, primeiro a mulher e depois seu marido se rebelaram contra a vontade de Deus, comendo do fruto proibido e pecaram. Conforme Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. E agora? O que é o pecado? Justamente isso, rebelião contra Deus. É insubordinação à sua autoridade, é fazer a minha própria vontade, fazer o que eu quero, naquilo que para mim parece bem, desconhecendo desse modo a autoridade de Deus. Isso é exatamente o que Satanás quis e ainda quer alcançar em todos os homens. Vou fazer um pequeno intervalo, tomar uma aguinha e em breve voltaremos para dar continuidade a esse assunto. Nós vamos falar sobre a condição atual do homem depois desse acontecimento no Jardim do Éden. Até mais!